Boa tarde. Dá para ouvir? Boa tarde, pessoal. Obrigada. Primeiro, eu começo agradecendo a comissão organizadora, o professor Roberto, o professor Ali, a oportunidade de estar aqui, dando essa palestra, contando um pouquinho para vocês sobre esse tema que eu gosto muito, que é a otimização contínua, e aí vou falar um pouquinho sobre algoritmos e aplicações. Eu estruturei minha palestra começando com alguns elementos motivadores aí, tanto históricos quanto um problema aplicado e bastante atual. E depois eu vou contar sobre os métodos de região de confiança, vou focalizar nessa família de métodos. Então, as ideias gerais deles, o comparativo com busca linear e um esquema algorítmico, os resultados de convergência e alguns resultados bastante recentes nessa área. E aí fecho com algumas conclusões. Então, primeiro, para a gente esquentar, alguns resultados já conhecidos pelos antigos gregos, né? O fato do segmento de reta ser o caminho mais curto entre dois pontos, ou ainda um arco de grande círculo ser a curva mais curta entre dois pontos na esfera, a propriedade isoperimétrica da circunferência dada um determinado comprimento, né? Delimitar a maior área e a extensão dessa ideia para o espaço, pensando na esfera como a superfície isoperimétrica e delimitando o maior volume para uma área dada. Tá? Um problema para a gente discutir um pouquinho foi proposto por Fermat, muito conhecido pelo seu célebre último teorema, mas que em algum momento da vida propôs esse problema de que, dados 3 pontos no plano, encontrar um quarto ponto de tal maneira que as somas das distâncias desse ponto aos demais seja mínima. Então, suponhamos que tivéssemos essa configuração para os 3 pontos, onde estaria esse quarto ponto. Esse problema foi resolvido por Torricelli, que ficou encantado quando descobriu que a solução estava na interseção das circunferências que circunscrevem os triângulos equiláteros apoiados nos lados formados pelos pontos dados. Essa propriedade é possível, então, de ser recuperada com régua e compasso, construindo mesmo essas circunferências e essa interseção, né? Foi Cavalieri que percebeu que esse ponto tem a propriedade de enxergar os lados justamente pelo mesmo ângulo. É chamado um ponto isogonal, ou um ponto de Fermat ou de Fermat-Torricelli. E aí, isso tudo vai acontecer se os 3 pontos estiverem numa configuração que nenhum dos ângulos do triângulo seja maior que 120 graus. Nessa situação de existir um ângulo obtuso maior que 120 graus na configuração dada dos pontos, aí a solução vai ser esse vértice. E segundo consta, isso foi descoberto aí por Heinen um pouquinho depois. Tá? Então, falando um pouquinho mais desse problema, para uma dada configuração, eu trouxe aqui a solução isogonal e o valor dessa soma das distâncias e um comparativo para a gente ver outros pontos notáveis que a gente formaria com esses 3 pontos, por exemplo, o circuncentro, né? O ponto de encontro das mediatrizes aí, ou o lugar geométrico dos pontos que equidistam aos pontos dados, ou o baricentro, o centro de massa aí desses 3 pontos e ponto de encontro das medianas aí. Então, vejam que os valores comparativos aí para a gente ter uma ideia e vendo que realmente é o valor menor, né, do ponto isogonal. Muito bem, Steiner seguiu olhando para essa ideia isogonal, mas com mais pontos. E aqui eu ilustrei para vocês uma situação em que a gente tem um quadrado de lado 1 e a configuração de Steiner isogonal em que aparecem mais pontos. Por exemplo, se a gente trouxesse só o centro do quadrado e somasse essas distâncias todas, isso dá muito maior do que a inclusão de 2 pontos adicionais para formar essa poligonal, que tem comprimento, então, bem menor, né? Essa, então, seria a configuração ótima, né? No caso, com 2 pontos extras, esses são chamados pontos de Steiner. E aqui em cima uma foto em que aparece formada com uma superfície, com bolha de sabão, superfície mínima, nesse caso, com tensão superficial mínima, é o que vai aparecer com a configuração dos 4 pontos, tá? Muito bem, esse problema, ele gerou e tem relacionado a ele um outro problema muito interessante também envolvendo triângulos equiláteros, no seguinte sentido: a gente pode pensar em triângulos equiláteros que circunscrevem um triângulo dado. E nessa publicação, o Thomas Moss propôs o seguinte:
Dada uma configuração de um triângulo, olhar os triângulos que circunscrevem esse triângulo dado e o triângulo ótimo, no sentido que tem a maior área e circunscreve esse triângulo dado, está relacionado com a solução de Fermat ou de Fermat-Torricelli. E nessa publicação, especificamente, ele se fixou num triângulo que tinha determinados lados, aí 10, 12 e 16, e buscava circunscrever esse triângulo com área máxima. Isso voltou a aparecer nesse periódico do Gergoni, né, um dos pais aí da geometria projetiva, que veio com a noção do polar em matemática e também com as ideias básicas aí de dualidade, onde tudo começou. Mas é interessante que esses quatro matemáticos franceses propuseram a solução para esse problema de, dado qualquer triângulo, circunscrever o maior triângulo equilátero possível de maneiras diferentes. E isso está completamente associado à solução do problema de Fermat, porque esse triângulo ótimo que circunscreve o triângulo dado com área máxima, a altura desse triângulo é exatamente o valor da soma das distâncias. Então, existe essa relação dual aí de você minimizar as distâncias desse ponto aos pontos dados e maximizar a área do triângulo que circunscreve e sua altura bate com o valor ótimo das distâncias. Ok, então um pouquinho desse problema. Um outro problema que também tem um germe lá no Fermat, pelos princípios dos raios luminosos de reflexão da luz, pode ser pensado numa situação aí que modela um pouquinho as ideias de geofísica e de processamento sísmico. E a gente pensaria o seguinte: imagina que a gente tenha uma fonte e um receptor de luz ou de som, um espelho aqui, ou uma superfície refletora, essa em vermelho, e tracejado eu tenho as curvas de nível dos tempos de transmissão, tá? Então, o que a gente consegue fazer, por conta desse vínculo que o problema teria, a gente consegue reduzir a dimensão do problema e transformar isso num problema de dimensão menor. No caso aqui, a gente ilustra a função que ficaria na dimensão menor aqui em verde. É interessante que os pontos estacionários dessa função estão associados aqui no nosso problema original, né, a pontos nos quais o ângulo de incidência e de refração são iguais, tá? Especialmente no ponto, o maximizador global dessa função aqui, a gente teria essa configuração e isso pode ser mostrado usando justamente o princípio de Fermat da reflexão. Além disso, por causa da regularidade da função e dessa minha superfície, né, a gente tem a tangência das curvas de nível do problema com o meu anteparo aqui, e essa tangência, então, fica caracterizada justamente nesses pontos estacionários. E ainda por cima, a gente pode olhar isso do ponto de vista do gradiente da função objetivo, nesse caso, dos tempos, né, e o gradiente da nossa superfície refletora serem múltiplos. A grandeza que faz essa ligação dos gradientes é justamente conhecida como multiplicador de Lagrange e caracteriza os pontos estacionários desse problema, tá? Agora sim, vamos falar um pouquinho de um problema mais moderno e muito em voga nos tempos atuais, por conta dele aparecer em previsão meteorológica, em prospecção, em finanças, processamento de imagens e outras aplicações. E ele consiste, então, para a gente poder fazer uma imagem desse problema assim, de uma maneira simples, a gente pode pensar uma pessoa dirigindo um carro e que está muito cansada numa estrada e cochila, tá? Ela dá aquela cochilada e acorda, então, no momento que ela acorda, ela tem que fazer uma ponte entre, antes de cochilar e a hora que acorda, para o carro permanecer em curso e não ter nenhum problema, né? Então, existe aí existe um estado inicial, e os parâmetros seria esse modelo, a configuração, e a hora que a pessoa acorda é o que ela está vendo, então o cérebro vai montar um modelo para minimizar essa distância e tentar ajustar e corrigir para que o veículo, por exemplo, possa continuar sendo dirigido, né? Matematicamente, isso pode ser modelado num problema de quadrados mínimos para ajustar esses parâmetros, tá? Então, a nossa função, nesse caso, é uma função dos dados e dos parâmetros, né? Os dados são as nossas constantes, e nessas famílias de aplicações aparecem da ordem de 10 milhões de observações e 100 milhões de incógnitas para serem trabalhados, esses problemas.
De uma maneira bem simplificada, vamos supor que aqui a gente tivesse, então, as observações e aqui o modelo. E a ideia, então, é fazer o ajuste dessas diferenças, né? E os quadrados são muito importantes para que diferenças positivas e negativas não se cancelem. Uma vez que o modelo está construído, a ideia, então, é aproveitar esse modelo para fazer previsões. Então, aqui eu ilustrei isso nesse trechinho tracejado que poderia ajudar a fazer previsões futuras, mas num tempo razoavelmente próximo dos dados aí, não dá para ir muito longe, porque o modelo aí pode ficar muito diferente. Muito bem, é justamente então esse contexto dos quadrados mínimos que foi da onde tudo começou em termos dos métodos de região de confiança. Então, os precursores aí são os trabalhos de Levenberg, Morrison e Marquardt para o problema de quadrados mínimos, né? Aí, a partir daí, as ideias de região de confiança começaram a germinar e para o problema de minimização irrestrita mais geral, essa é a referência. Powell, em 70, é o grande marco desses métodos. E, nesse momento, ainda não existia claramente a nomenclatura. Foi a partir de um minicurso que o John Dennis ministrou que veio a ideia dos Trust Region Methods, que é a nomenclatura que emplacou. Apesar que ainda tentaram outros nomes que carregam a mesma ideia. Espero passar essa mensagem para vocês, né, na minha apresentação. Mas foram os trabalhos de Sorensen e Moré que efetivamente corroboraram essa terminologia do John Dennis e foi o que emplacou, né? Os livros-texto do Dennis Schnabel e Nocedal e Wright apresentam esses métodos de uma maneira bem didática, bem bacana para quem tiver interesse em entender desde os princípios, né? E em 2000 saiu pela Sciam um livro aí que a gente chama Bíblia de Região de Confiança, porque é um livro de mais de 900 páginas e tem 120 páginas anotadas de referências, em que aparecem as referências e os resumos e um comentário sobre todos os trabalhos. Então, a gente vê que já existe esse compêndio, né, essa compilação desses métodos nesse livro, mas é interessante ver que também aparecem muitos outros trabalhos de 2000 em diante. Então, eu queria passar um pouquinho essas ideias para vocês e, para isso, eu vou contar um pouco mais sobre esses métodos, tá? Até para poder ter uma ideia do que vem sendo feito e em que sentido. Muito bem, então. Então, para a gente começar, vamos pensar na minimização irrestrita de uma função escalar e que tenha derivadas segundas contínuas. O nosso objetivo, então, é minimizar essa função e a gente vai se contentar, na verdade, em achar pontos estacionários para essa função. Então, a gente vai construir uma sequência convergente a um ponto, de preferência convergente, né, a um ponto estacionário aí para o problema, tá? Eu vou usar essa notação compacta do GK para o gradiente da função e do H para a hessiana, calculada nos pontos da sequência, e a ferramenta da aproximação de segunda ordem de Taylor em torno do ponto corrente, escrita dessa maneira. Quando a gente chama x menos xk de S, que seria o nosso passo, e olha para esses dois termos da aproximação de Taylor, a gente constrói o que a gente chama do modelo quadrático para o decréscimo, tá? Esse modelo, então, ele vai ser muito importante, porque é com ele que a gente constrói o nosso subproblema de região de confiança, uma vez que a gente fixa um raio corrente para olhar em torno da nossa aproximação, né? O S aqui, a norma limitada dessa maneira. Esse problema, então, quando essa norma é a norma euclidiana, a norma 2, ele tem uma estrutura muito bacana e a gente consegue caracterizar direitinho a solução exata, mas para fins de solução numérica não é necessário ter a solução exata. A gente pode ter uma solução aproximada e conseguir a convergência da mesma maneira. A ideia, então, é, uma vez computado um SK, uma solução aproximada ou exata para esse problema, usá-la para construir a nossa sequência. Então, a gente define um ponto tentativo e esse ponto tentativo pode vir a ser o próximo ponto, o próximo iterado, se a diferença entre o valor computado da função for menor do que uma fração do modelo quadrático para o decréscimo, né? Caso contrário, se isso não se cumprir, aí a gente fica com o ponto que a gente tem e é sinal que a gente foi muito arrojado na nossa expectativa de que o modelo estivesse representando bem e deve reduzir o raio. De qualquer maneira, então, quer a gente aceite o ponto ou não, a gente deve definir como vai ser o raio para continuar o processo.
Na nomenclatura de região de confiança, essa diferença seria a diferença verdadeira, a actual reduction, a diferença mesmo, quanto que eu consegui reduzir a função, né, do ponto corrente para o ponto tentativo. E essa é a redução prevista, a predicted reduction, e a gente compara para poder decidir se o ponto vai ser aceito ou não. Bom, nesse momento faz sentido fazer um pequeno paralelo. Para alguns de vocês isso pode ser interessante, para quem já trabalhou um pouquinho com busca linear e conhece essas ideias, ou se não, também para poder fazer esse comparativo. Quando a gente tem na nossa mão uma direção, que é uma direção de descida, né, para a função objetivo no ponto corrente, costuma-se fazer uma busca linear ao longo dessa direção. Essa é uma maneira de trabalhar para gerar a sequência de pontos aí na minimização irrestrita. Só que a hora que a gente restringe, então, a nossa função a essa direção, nem sempre é vantajoso calcular o minimizador exato dessa restrição, né? Pode ser interessante simplesmente baixar um pouquinho a função. E é isso que um critério desse tipo faz. A gente compara o valor que a função possuía com uma coisa um pouco menor, porque isso aqui é negativo, né? E a gente olha, então, para essa reta que define o critério de decréscimo. Veja que é um beta entre 0 e meio, então um beta igual a 0 a gente teria a reta horizontal. Por exemplo, com beta igual a 1 teríamos a tangente. O meio faz com que a gente não jogue fora um minimizador de uma parábola, caso a nossa função fosse quadrática. E aqui a gente tem, então, todos os pontos admissíveis que vão satisfazer esse critério, para os quais, então, a f está por baixo da previsão aqui pelo critério, né? Que a gente chama, então, de o critério conhecido como critério de Armijo. Repare que aqui a gente tem, então, a gente está comparando, né, e modelando com o decréscimo produzido por essa direção do termo linear da aproximação. Em regiões de confiança, a gente agrega ainda o termo quadrático do modelo para o decréscimo. Então, aqui fica bem explícita essa diferença entre as duas estratégias. A gente chama estratégias de globalização porque a ideia é que a gente consiga começar a nossa sequência de qualquer ponto do espaço e ainda assim convergir para um ponto estacionário. Então, globalizado nesse sentido. Não devemos confundir isso com convergir a um ponto, a uma solução global do problema, que aí já é uma outra coisa, tá? Então, são estratégias de globalização, as duas filosofias aí, tanto região de confiança quanto a busca linear, mas elas têm intrinsecamente uma diferença na ordem em que as coisas são feitas e que faz toda a diferença. Porque em região de confiança, primeiro a gente tem o tamanho do passo para definir o subproblema e a partir do tamanho do passo a gente calcula esse passo nesse domínio. Por outro lado, e aí vamos checar o decréscimo suficiente e definir, né, para poder definir o nosso próximo ponto. Com busca linear, a gente primeiro tem a direção de descida e a partir dela é que a gente vai calcular o passo, que pode ser um passo cheio, um passo completo, toda a minha direção ou alguma fração disso. Testamos também o decréscimo suficiente, isso é comum, e a definição do novo iterando, então, está associada ao tamanho do passo multiplicado por essa direção. Tá ok? Então, para a gente poder enxergar essas ideias geometricamente, suponhamos aqui uma situação com uma função com essas curvas de nível, aqui seria o meu minimizador local, e digamos que eu tivesse nesse ponto corrente que está aqui. Se a gente constrói um modelo quadrático para a função objetivo em torno desse ponto, no qual então coincidam valor de função, derivada primeira e derivada segunda, esse modelo, nesse caso, seria esse modelo convexo com esse minimizador aqui, exatamente um paraboloide elíptico, né? E minimizando, a gente chegaria a essa solução, essa seria a solução de Newton para o problema, né? O passo de Newton. Com região de confiança, a gente definindo um tamanho em torno desse ponto e, por exemplo, minimizando ao longo da direção de máxima descida restrita a essa bola, a gente teria aqui o que a gente conhece como passo de Cauchy, o minimizador ao longo da direção de menos o gradiente, nesse caso, restrito à região. Esse passo de Cauchy define para a gente uma região admissível nesse caso, pontos para os quais o valor do modelo é tão bom quanto o Cauchy ou melhor, tá? Aqui também eu vou ilustrar
a solução exata do subproblema de região de confiança, que seria então o ponto em que as curvas do meu modelo tangenciam a fronteira da região. E trago de novo a direção de Newton para a gente comparar. Fica mais fácil de ver nesse zoom e a gente observa que entre a direção de Cauchy, né, e a direção de Newton, a minha solução do problema exato nesse caso, fez uma deflexão de Newton e alguma coisa aí intermediária, né? Vale a pena ressaltar mais uma vez que qualquer ponto nessa região admissível seria viável e me ajudaria a gerar a sequência de pontos com propriedades de convergência para um ponto estacionário. Não seria imprescindível que eu calculasse a solução exata, tá? De qualquer forma, vamos comentar um pouquinho sobre a estrutura que essa solução exata tem quando a gente trabalha efetivamente com bolas para definir a região de confiança. Então, primeira coisa, o passo de Newton, ele está associado ao gradiente igual a zero da quadrática, né? E, a partir disso, a gente pode escrever a solução de Newton dessa maneira. Desde que, naturalmente, essa hessiana seja não singular. E isso eu tenho certeza que é uma direção de descida sempre que essa hessiana for positiva definida. Ocorre que se eu estou começando minha sequência de um ponto qualquer e não pertinho de uma solução, eu não tenho certeza que isso vai acontecer. Então, normalmente, o que a gente tem que fazer são salvaguardas para que Newton possa atuar. Com região de confiança, o que a gente está fazendo é colocar nossa salvaguarda no domínio. A gente tem uma função contínua, num compacto, então a gente tem certeza, pelo teorema de Weierstrass, que esse problema sempre tem solução, independentemente da curvatura da minha hessiana. Então, ela pode ser singular, ela pode ser indefinida, não tem problema. Meu subproblema sempre vai ter solução. E é bacana que essa solução ela tem uma similaridade muito grande com o passo de Newton. Observa que ela é quase a mesma coisa, exceto que eu estou consertando, eu estou corrigindo a minha hessiana com um múltiplo da identidade aqui. Esse fulaninho, esse mi, é justamente o multiplicador de Lagrange associado a essa restrição. Ele tem o sinal não negativo, ele faz com que essa matriz seja semidefinida positiva e precisa se cumprir essa complementaridade. Então, repara que no momento que eu consiga ter um passo de Newton interior à região, ou seja, se isso aqui não é zero, o mi tem que ser zero. E aí eu vou recuperar, nessa situação, a própria direção de Newton. Então, ela está aí. Se a hessiana for positiva definida e a minha região permitir que o passo de Newton esteja lá dentro, eu vou recuperar, tá? Além disso, por conta do fato dessa matriz ser semidefinida positiva, o universo onde eu devo buscar o meu mi é nessa semirreta, né? Com origem aqui no máximo entre 0 e menos o menor valor dessa matriz, até mais infinito. Bom, ilustrando essas ideias, então, suponha que a gente tenha um modelo quadrático com essas curvas de nível que eu plotei, que eu esteja nesse ponto e aqui eu estou elencando 4 possibilidades de raios, tá? Eu ilustrei também a direção de Newton e a direção de Cauchy, a direção de máxima descida a partir desse ponto. E desenhei esse arco em forma de gancho que mostra para a gente, se eu estivesse fazendo um contínuo de raios, quais seriam as minhas soluções, para que à medida que esses raios vão aumentando, tá? Observa que quando o raio passa do tamanho da direção de Newton, a minha direção de Newton, a minha curva acaba, né? Porque todos os meus minimizadores, meu minimizador irrestrito fica dentro da bola e é ele que vai ser a solução do problema. Além disso, essa curva, né, a curva em forma de gancho, ela mostra para a gente que o problema, embora seja um problema n-dimensional, ele pode ser parametrizado numa única variável, que seria o multiplicador de Lagrange. É interessante, então, que quando esse multiplicador é zero, eu estaria em Newton, e a minha parametrização ele vai aumentando, e quando ele é muito grande, eu estou quase paralelo ao passo de Newton, ao passo da máxima descida, desculpa, de Cauchy, e ele indo para infinito, eu teria exatamente o passo de Cauchy. Bom, algebricamente, a gente pode resgatar a expressão dessa curva em forma de gancho olhando para toda a estrutura que a gente tem. Lembra que o nosso problema ele tem derivadas segundas contínuas, então a nossa hessiana é uma matriz simétrica. A gente pode pensar na decomposição em autovalores e autovetores para ela e
para a gente poder fixar ideias, vamos supor que isso está ordenado, que lambda 1 é o meu menor autovalor para esse ano, tá? Nesse momento, apesar de eu poder pendurar o índice K para dizer que eu estou numa K-ésima iteração, eu estou eliminando isso só para simplificar a apresentação. Além disso, então, a gente sabe que os autovetores são ortogonais e aqui eu vou normalizá-los para que a gente tenha nessas Vs matrizes ortogonais, tá? V e VT, uma é a inversa da outra. A gente tem, então, a função secular que está definida a partir da norma do tamanho do passo, né? Lembrando da expressão que a gente trouxe num dos slides anteriores, esse tamanho, então, quando a gente traz a decomposição em autovalores e autovetores e usa, né, o fato dessa matriz ser ortogonal, então invariante aqui pela norma euclidiana, a gente pode expandir isso e escrever, né, em termos de somatória e tudo mais, fica mais evidente que a função secular, então, é uma função racional na variável μ. E ela vai anular, o denominador aqui se anula justamente nos negativos dos autovalores da matriz H. A equação secular, então, consiste em igualar essa função ao delta, ao raio corrente, tá? E vocês vão ver que, numericamente, é mais interessante, ao invés de trabalhar com a equação, trabalhar com a recíproca dela. Antes de da gente dar uma olhadinha nisso geometricamente, deixa eu só definir o que seriam os autoespaços associados a um determinado autovalor da matriz, né? E a gente pode observar que, no caso do G ser ortogonal a um autovetor associado ao menor autovalor, tudo bem, eu teria um zero nesse denominador, mas eu teria um zero no numerador também, né? Quando eu tivesse essa ortogonalidade do G com um V1. Ou com mais elementos, né? Não sei que dimensão tem esse autoespaço. Mas, de qualquer maneira, então, esse fulano deixa de ser polo da função secular. E quando isso acontece, aí a gente pode ter multiplicidades de soluções. Então, aí a gente tem um caso mais difícil, né? Um hard case, e aí a gente vai ver um pouquinho isso geometricamente agora, tá? Então, suponhamos que a gente tivesse uma configuração de um caso estritamente convexo, as curvas de nível aqui de um paraboloide boca para cima, um certo raio de região de confiança com o seu minimizador azão e um raio maior que englobe o minimizador irrestrito do problema aqui, o ponto B. Aqui eu ploto para vocês a função secular com os polos em menos os autovalores da matriz. Como é estritamente convexo, o mínimo entre menos lambda 1 e 0 é o zero, né? Quer dizer que esse é o trecho que interessa para a gente. É a partir daqui que eu devo buscar o μ. E eu grafiquei os raios, né? Um raio ΔA correspondente a essa bola e um raio maior, ΔB. E aqui a gente vê que para esse raio ΔA eu tenho a interseção, eu teria o μ correspondente que vai me levar a essa solução. Essa quina estaria associada à solução do passo de Newton. E para qualquer raio maior do que esse, a minha interseção sempre vai me produzir o zero. Justamente o fato do meu minimizador ficar dentro da bola. Nesse caso, é interessante a gente comparar a função secular com a sua recíproca. Observa que agora os polos passam a ser zeros da função, o trecho de interesse continua demarcado e a gente vê que a função é bem mais interessante para a gente, por exemplo, traçar uma tangente e aproximar e fazer o método de Newton para zero de função dessa função secular. Então, a recíproca é mais interessante do ponto de vista numérico, né? Temos a recíproca da função, a recíproca dos raios também, e a relação entre os A's e B's aí, maiúsculos e minúsculos, se mantém. Agora, suponhamos que em vez de um paraboloide boca para cima, a gente tivesse um cilindro parabólico, né? Uma calha inclinada, com então uma direção de curvatura negativa no seu eixo principal. E aí, nesse caso, o menor autovalor é o zero, para essa hessiana, que é singular, o trecho de interesse é essa semirreta, e aqui a gente sempre vai ter solução para qualquer raio, e isso vai dar um μ estritamente positivo, porque justamente meu problema tem curvatura negativa, né? Quanto maior o raio, menor o μ. Muito bem, com a recíproca, a situação fica um pouco mais controlada, no sentido que a curvatura aí fica quase, né, a função fica quase linear, fica bem interessante para pensar numericamente. Um caso indefinido, quando a gente tem, então, um autovalor
negativo, menos ele positivo, aqui estaria o trecho de interesse, comparando, né, o mesmo tipo de argumento, as ideias, exceto que também é um problema ilimitado inferiormente, se a gente não tivesse a bola, é a bola que delimita, né, e faz com que a gente tenha solução para qualquer raio. Essa solução, então, recuperada a partir dessa interseção, né, da equação secular. O caso recíproco, né, correspondente, as mesmas ideias. E agora um pouquinho o hard case. Ao invés daquela calha inclinada, suponha que a sua calha é horizontal. Então, a gente tem infinitos minimizadores nesse problema, né? Aqui estaria, então, o mapa de curvas de nível, nossos infinitos minimizadores estariam nessa reta. E aí, o zero, nesse caso, porque é um problema convexo mais singular, ele não é polo. Então, eu só estou marcando esse trecho vermelho porque ele é o trecho que interessa para a gente. A gente está procurando o mi do máximo entre 0 e menos o menor alto valor em diante, né? E então é nesse trecho. Só que para raios suficientemente pequenos, eu tenho interseção do meu raio constante com a curva. Então, a solução é única, a menos que eu chegue nessa quina. E essa quina está associada justamente ao tamanho de raio que vai tangenciar o meu ponto de mínimo, o meu trecho mínimo aí, os meus infinitos minimizadores na minha reta de minimizadores do problema. À medida que os meus raios incorporem esse pedaço, eu tenho infinitos minimizadores nesse segmento. Então, para eu poder encontrar um minimizador aí, é preciso ter uma estimativa para um autovetor associado a um menor alto valor. É isso que torna o problema mais difícil e, por isso, a nomenclatura, então, de hard case. Esse é um típico hard case convexo, né? E a sua recíproca, olha que belezinha, a recíproca é quase linear a função, então você vai fazer um método de Newton e isso vai convergir muito rápido, né, numericamente. E ainda no caso indefinido é possível ter o hard case acontecendo também. Veja que o menos lambda 1 não é polo da função secular. O trecho de interesse corresponde a esse trecho demarcado em vermelho e a mesma coisa acontece. A gente tem ainda solução única se o raio é suficientemente pequeno, mas para raios muito grandes a gente passa a ter multiplicidade de soluções e isso fica marcado aqui nessa ilustração. O correspondente recíproco também, para a gente poder fazer sempre esse paralelo. Bom, com isso, então, a gente falou da decomposição em autovalores e autovetores para fazer análise teórica, mas do ponto de vista das contas, o que se usa, né, quando possível, é a estratégia do método de Newton aplicado à equação recíproca. E isso está sistematizado no trabalho de Morais e Sorensen. Aqui eu apresento na forma algorítmica, então consiste em fazer uma fatoração de Cholesky para essa hessiana, a alma, né, da iteração é uma fatoração de Cholesky para essa hessiana regularizada, a resolução do sistema com essa decomposição, e aí define-se o novo iterando dessa maneira, e isso corresponde a Newton para a recíproca, tá? Para a equação recíproca. Claro que é preciso cuidar para que os mis permaneçam no intervalo, na região de interesse, então esse método precisa ser salvaguardado, e é no critério de parada que se detecta um possível hard case e se lida com isso. Então, esses detalhes, então, estão todos explicados, né, no paper, não dá para eu comentar aqui por falta de tempo, mas a ideia, então, é que uma vez obtido esse multiplicador, a gente define a solução SK para o problema a partir de um Mi ótimo, né, ou um Mi quase ótimo. Aí. Muito bem. Ocorre que para aqueles problemas enormes, como na assimilação de dados, nem sempre vai dar para fazer fatoração de Cholesky. Então, pode ser interessante, ao invés de se trabalhar com a curva em forma de gancho, se usar uma aproximação poligonal para essa curva. Isso já foi pensado lá em 1970 pelo Powell. Ele teve a ideia da curva na forma da pata do cachorro, né, do dog leg, mas o Powell se apoiou no passo de Newton para construir essa curva. Ela vai até o minimizador na direção de Cauchy e depois vira em direção a Newton, né, e constrói a poligonal dessa maneira. Mas ela se apoia num subproblema convexo, e não é isso que a gente quer no caso de região de confiança. A gente quer se liberar do modelo, deixar que ele seja indefinido, se for o caso. Então, por conta disso,
Steinhaug e Tuan propuseram um algoritmo que se apoia na ideia de gradientes conjugados e de Newton inexato para resolver o sistema de interesse, que é o sistema com a matriz regularizada, né? Então, a ideia é um método de Newton inexato no sentido de que, em vez de encontrar um zero para esse sistema, né, em vez de achar uma solução exata, a gente acha uma solução que seja aí uma fração da norma do tamanho do lado direito aí do resíduo. Funciona como gradientes conjugados, mas para quem já estudou gradientes conjugados, pode se lembrar que esse método foi pensado para matrizes positivas definidas. Então, no caso da gente encontrar uma direção de curvatura nula ou zero, isso ajuda a ir para a borda da região de confiança e sair com uma solução, né? Além disso, o método ele vai construindo a poligonal de dentro para fora, começa da origem e vai construindo. Então, se chega uma hora, uma determinada direção sai da região de confiança, dá uma recuada e para na borda da região. Esse é uma maneira de parar. E, por fim, no caso da direção de Newton estar interior à bola, esse método também permite recuperá-la de maneira iterativa. Então, é isso que acontece nesse passo 4 aqui. Então, de posse de todas essas ideias, a gente tem condição de pensar num esquema algorítmico arbitrário para resolver um problema num domínio D, tá? Então, digamos que a gente tenha uma aproximação corrente viável para o nosso problema. As aproximações, então, para o vetor gradiente e uma matriz simétrica ilimitada, que pode ser a própria hessiana, mas pode ser uma aproximação quase Newton também para ela, e um raio que seja longe do zero, né, esteja limitado longe do zero para a gente poder definir a nossa região de confiança. O que a gente vai buscar, então, nesse algoritmo é um próximo ponto, também viável, e o raio correspondente. Então, a ideia é minimizar um problema fácil, parecido com a ideia do passo de Cauchy, apoiado nesse limitante M aqui. Se a solução desse problema fácil vir a ser zero, é sinal que a gente está num ponto estacionário do problema, somos felizes, podemos parar. Caso contrário, a gente tem um calibrador para poder calcular um fulano que, comparado o valor do modelo quadrático, melhore em relação a essa solução do problema fácil, né? E seja viável também e esteja na região de confiança corrente que a gente definiu. Nesse momento, então, é a hora de decidir se a gente pode aceitar essa direção, esse passo obtido aqui para gerar o nosso novo ponto, ou se a gente vai rejeitar. Então, a gente vai olhar o critério de decréscimo, né? E definir o novo ponto a partir dessa solução, escolhendo o novo raio e retornando, ou então, se isso for rejeitado, né? Se esse critério não se cumprir, a gente vai ter que ficar com o ponto que está, reduzir o raio da região e voltar para o passo 1 e computar tudo outra vez. Geometricamente, então, digamos que a gente tivesse um problema com um maximizador local, um minimizador local, esses pontos de Sela, e a gente começasse com esse ponto aqui, com essa região. Construindo o modelo quadrático em torno desse ponto, a gente teria esse modelo indefinido e que nos mandaria, por exemplo, se a gente fizesse a solução exata, nos mandaria para cá. Aqui eu grafiquei também o passo de Cauchy, só para a gente ter uma ideia, né? Mas aí, quando a gente vai ver se a função diminuiu suficientemente a partir daqui, a gente vai ver que nesse ponto a função aumentou. Então, não dá para eu aceitar, vou ter que rejeitar esse ponto. Nesse momento, então, o raio da região de confiança é diminuído e o mesmo modelo, agora num raio menor, agora sim ele vai ser interessante. Nesse caso, ele vai produzir para a gente esse ponto tentativo, né? A gente vê que a função de fato diminui, quando eu me movo daqui para cá, eu aceito esse ponto e sigo daí. Construo um novo modelo, nesse caso eu mantive o mesmo raio, construo um novo modelo, nesse caso agora é um modelo convexo, o minimizador desse modelo me manda para cá e aqui fica evidente o papel globalizador dos métodos, no sentido de que eu saí de uma região, através da fronteira da minha bola corrente, vim parar aqui e agora a minha região deixa de ser ativa para mim. Eu já estou numa vizinhança bacana de um minimizador local. Então, o método que eu estiver usando vai atuar com toda a sua força. Se eu estiver usando a hessiana verdadeira, é como eu vou trabalhar com Newton e eu vou ter convergência quadrática, estou na região legal ali.
Se eu estiver trabalhando com aproximações quase Newton, vou ter convergência superlinear. E assim, então, o papel globalizador se cumpriu, tá? Em termos de convergência, o que a gente tem para esse tipo de método, né? No caso irrestrito e com funções de classe C1, digamos que a nossa matriz que a gente escolheu seja limitada daquela maneira que eu coloquei no algoritmo, né? E que a função que a gente está minimizando seja limitada inferiormente nesse conjunto de nível formado pelo ponto inicial, é uma hipótese padrão nesse tipo de minimização. Então, todos os pontos limites são estacionários. Se mais do que C1, se a gente tiver C2 e estiver usando a hessiana verdadeira nos nossos modelos quadráticos, com a mesma hipótese de limitação inferior, nosso ponto estacionário vai ser um pouquinho mais legal. Eu vou ter certeza que eu não vou convergir, por exemplo, para um ponto de Cella ou para um maximizador. Eu sei que vai ser uma hessiana semi-definida positiva. Esses resultados estão provados aqui nesse trabalho de Schultz, Schnabel e Bird. Agora, no caso do problema ter ser pensado num conjunto viável aí diferente do RN todo, né? Para a gente poder acomodar e estender os resultados para possíveis pontos limites na borda do conjunto, é preciso lidar com a ideia aí de arcos viáveis. Então, o que a gente consegue é mostrar que o algoritmo converge a pontos para os quais todos os arcos emanando desse ponto e viáveis, o vetor tangente a esses arcos faz um ângulo sempre obtuso com a direção de máxima descida nesse ponto. Isso é uma maneira de caracterizar, então, a estacionaridade nesse caso. Muito bem, então agora com todos esses ingredientes, né, a gente pode ter uma ideia do que está sendo feito bem recentemente para esse tipo de método. Por exemplo, pensando no Moraes Sorensen, a gente tem uma implementação bastante recente que explora toda a álgebra linear computacional moderna e esparsa para fazer a fatoração de Cholesky. Isso está implementado nessas rotinas e nesse pacote para minimização de problemas não lineares gerais. Com relação a Steinhauer-Tuan, também existem trabalhos mais recentes para os quais, a hora que o Steinhauer-Tuan vai para a borda da região de confiança, ele fica com esse ponto. Nesses algoritmos, a ideia é explorar um pouco mais e melhorar um pouquinho mais esse ponto gerado. Além disso, também, nesses trabalhos, eles dão um orçamento limitado, por exemplo, eu só quero avaliar a função um certo número de vezes, ou só quero fazer um certo número de produtos matriz por vetor, né? Porque nessa estratégia é uma estratégia livre de fatorações, a hessiana só atua sobre um vetor fazendo o produto, então o orçamento seria quantos produtos eu dou conta de fazer. Então, eles permitem que isso seja feito. É interessante também que vocês viram que tem uma ideia de gradientes conjugados ali, e ele fica muito acelerado quando se pré-condiciona. E existe uma relação entre a norma que se trabalha para a região de confiança e o pré-condicionador. E nesse trabalho aqui, os autores conseguem se desvincular disso, porque até então o pré-condicionador estava amarrado com o jeito que você tinha que escolher a sua norma da região de confiança. Bom, para esses problemas de tamanho enorme, né, como de assimilação de dados e outros, existem também uma gama de estratégias para se trabalhar. Não só a lá Steinhauer-Tuan, mas outras maneiras. Então, existem trabalhos bastante recentes aí de um monte de autores. Especificamente para minimização irrestrita, 3 linhas aí se destacam mais. A gente podia pensar, na hora que a gente define que a gente está gerando a nossa sequência de pontos, a gente está gerenciando isso baixando o valor da função sempre, né? Mas a gente poderia aliviar um pouquinho isso e criar critérios não monótonos para aceitar o passo, e mesmo assim ter a convergência assegurada. Então, esses autores trabalham nessa linha. O ajuste do raio de região de confiança pode ser feito de uma maneira bem simples, dividindo e multiplicando por 2, por 10, por outra constante, enfim, mas estratégias mais sofisticadas também foram pensadas e têm sido pensadas aí por alguns autores. E, por fim, vocês viram que é possível ter todo o trabalho de resolver o subproblema de região de confiança e chegar lá na hora de ver se está tudo ok, se eu estou baixando e aumentar demais o valor da função. Então, jogar tudo isso fora. E o que Nocedal e Yuan vislumbraram é que, se essa direção, mesmo que isso me fale que eu estou aumentando, mas se essa direção for razoavelmente longe da ortogonalidade com o gradiente, pode ser que seja bacana fazer uma busca aí. Então, por que não combinar alguma coisa boa de busca linear também?
Então, esses autores trabalharam, né, recuperando essa ideia de Nocedal e Yuan, de combinar a região de confiança com busca linear. E por que não, claro, combinar tudo, um pouco de cada coisa? Então, por exemplo, Liu e Ma é esse mesmo trabalho que aborda essa combinação de ideias, né? Tanto não monotonia, quanto combinar a região de confiança com busca linear. Bom, também gostaria de levantar aí algumas outras vertentes, não só na minimização irrestrita, mas em outras áreas da otimização que região de confiança tem sido bastante atuante e particularmente em trabalhos recentes. Então, quando o problema tem variáveis canalizadas entre limitantes, né? A gente tem esses algoritmos com região de confiança junto com outras filosofias. Programação não linear geral, problemas com restrições não lineares. São algoritmos que se apoiam, esses dois trabalhos se apoiam em programação quadrática sequencial e filtros para poder globalizar. Complementaridade misto, multiobjetivo também tem trabalhos envolvendo região de confiança para fazer a globalização. E uma área bastante em voga ultimamente, que é a otimização sem derivadas, a filosofia aqui é a seguinte: o problema até é suave, mas a gente não dá conta de calcular essas derivadas, a gente não tem acesso a elas. E muitas vezes a função é muito cara, por exemplo, é uma função que você quer otimizar, mas que envolve uma simulação, envolve um experimento. Então, são métodos que precisam aproveitar tudo quanto for possível de cada avaliação da função. O Powell, aquele lá de 1970, dos inícios e todo, foi muito ativo, né, nessa linha da otimização sem derivadas e tem algoritmos que são benchmark para o pessoal da área. Eu também destaco aqui esse trabalho de Bandeira, Scheinber e Vicente e um pouquinho da nossa produção nacional, campineira e curitibana. Aqui, nesse trabalho, eles usam restauração inexata e região de confiança para minimizar com restrições suaves, um problema com restrições suaves. E nesse trabalho do pessoal de Curitiba, eles estão minimizando num domínio convexo e suave também, usando projeções e região de confiança. Bom, eu gostaria então de ter deixado para vocês a mensagem de que essa é uma área muito promissora para a gente da otimização contínua, né? E relativamente recente. Então, apesar da Bíblia lá de Congu de Tuan ter tantos artigos e livros e tudo mais envolvendo essa área, no ano passado eu escrevi um survey e das 90 referências dele, 45 são de 2000 em diante, então não estão nesse livro. Então mostra que é uma área que está realmente produzindo e gerando muitos trabalhos interessantes. Então, na minha opinião, né, essa estratégia de região de confiança combinada com outras ideias pode gerar elementos valiosos para atacar problemas difíceis e importantes que a gente vem vislumbrando na nossa área da otimização suave, né, ou não suave. Por exemplo, a otimização restrita não convexa, a otimização robusta, a otimização com ruídos, entre outras áreas. Então, minha mensagem final é essa frase do Euler. E eu gostaria de convidá-los para visitar o site do Centro de Matemática Industrial, o CEPID, né, que é o Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão do nosso projeto com a FAPESP, e que congrega aí vários colegas com várias áreas, não só otimização, mas também problemas de mecânica de fluidos e muitas aplicações relacionadas à matemática industrial, com o apoio da FAPESP. E essencialmente, somos pesquisadores todos do estado de São Paulo, por isso esse apoio da FAPESP, mas com bolsas e vinculados a pós-graduações aí de prestígio no estado. Então, convido que vocês visitem e se informem um pouco mais, pode gerar ideias interessantes para vocês. Muito obrigada.